Aleluia. Pai do Senhor, irmãos, Deus seja louvado mais uma vez por nós estarmos juntos neste lugar, buscando a orientação de Deus, buscando a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. E nós temos visto, irmãos, já de uns dias para cá, que o Senhor tem realmente nos mostrado esse período que estamos vivendo, um desafio, um período de batalhas que estamos enfrentando. Batalhas na saúde, batalhas no nosso dia a dia, né? Temos visto, o Senhor tem mostrado a nós que são períodos de batalha realmente. E lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: resisti ao diabo, resisti. O Senhor tem nos orientado nesses dias a resistirmos, irmãos, porque a resistência, ela não é algo que leva um segundo, ela não é algo de um momento, mas é nós nos portarmos firmes, e não abrirmos mão de coisas que o Senhor já nos deu, de coisas que o Senhor já nos falou, de lugares em que o Senhor já nos colocou, e muitas vezes sorrateiramente o inimigo vem, insistentemente, de uma maneira teimosa, de uma maneira, às vezes, disfarçada, e o Senhor tem falado muito a nós. O pastor Isaías, semana passada, falou nisso também. Resistir, firme na fé, resistir. Sabe, o Senhor nessa noite, eu creio que Ele quer falar um pouco dentro desse assunto conosco. E Deus, eu acho tremendo, irmãos, que Deus, Ele é um Deus muito didático. Ele tem o prazer de nos ensinar, né? Eu fico imaginando que se nós tivéssemos a oportunidade de trazer aqui numa noite Albert Einstein e colocássemos uma lousa para ele aqui e falasse: explica alguma coisa para a gente aqui, eu acho que a gente sairia daqui totalmente perdido, irmãos. Que a hora que ele tentasse nos explicar todo o conhecimento que ele tem da teoria da relatividade, aquela coisa toda, a gente olhava: Senhor, meu Deus, não estou entendendo nada não, o que é isso que esse homem falou? Mas Deus é diferente, irmãos. Deus, Ele quer nos ensinar a respeito de um mundo espiritual que nos afeta diretamente e que nós temos muita dificuldade de entender. Quantos anos temos de igreja, de caminhada com o Senhor, e às vezes a gente já se depara com situações, você fala: puxa, que bobeira que eu dei, por não entender o que o Senhor queria me falar, né? Lá em 1 Coríntios, o Senhor fala que o que foi escrito, a história da nação de Israel, aquele povo que Deus tomou e conduziu, tudo que foi, tudo que foi escrito para nós, nesse tempo presente que estamos vivendo, tempo tão desafiadores, irmãos. Nós vamos iniciar em janeiro agora o livro do Apocalipse de novo, e se há 20 anos atrás, eu soubesse que eu estaria vivendo o dia de hoje, eu creio que eu teria muito mais certeza que o Apocalipse é real, as coisas vão caminhando de um jeito que, sem a gente perceber, olha o que já está acontecendo, coisas que há uns anos atrás, a gente falava: realmente, isso pode acontecer, mas é bem difícil, e está aí às nossas portas. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com os amados, dentro desse princípio, de que o Senhor usou um momento da nação de Israel, para explicar a nós, que vivemos nesse dia, uma realidade espiritual. E essa realidade, o tema dessa mensagem de hoje, nós poderíamos chamar de batalhas solitárias. Não sei se você já viveu esse momento, em que você está batalhando por algo, e você sabe que você tem que batalhar, e às vezes você fala: não, eu vou compartilhar isso com alguém, e você compartilha com alguém, a pessoa não entende nada daquilo que você está falando, aí você fala: deixa eu voltar para o meu cantinho lá e continuar na minha batalha, irmão Lucrécia, porque o Senhor quer falar algo comigo aqui, e essa batalha é minha e dele. Então eu vou lá na história de Israel, para que a gente veja o quão importante, o quão reais são as batalhas que nós vivemos nesses dias, irmãos. Algumas batalhas muito particulares, suas e de Deus.
Às vezes a gente quer transferir, a gente quer chamar gente para essa guerra, a gente quer compartilhar, a gente quer falar demais, e o Senhor está falando, não, essa batalha é tua, segura aí, e você não desiste não, essa batalha é tua e você tem que vencer. Vamos lá, se você puder abrir a sua Bíblia em 2º livro de Samuel, e dá-lhe chuva, irmãos, que bênção, 2 Samuel, capítulo 23, Segundo Samuel, capítulo 23, no versículo 11. Aqui o texto, ele relata, conta o contexto dos valentes de Davi. Davi, ele tinha consigo alguns homens, alguns guerreiros, e alguns eram apontados como valentes, aqueles que tiveram uma atuação especial durante o período de Davi na terra. E dentre esses valentes, a Bíblia diz o seguinte: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Eleí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor realizou um grande livramento. Olha que interessante, irmãos. Talvez se nós fôssemos citar, esse valente guerreiro de Davi fez determinada obra, esse outro valente fez isso, esse outro valente, e alguém poderia dizer, e esse valente, o Samá, ele foi o homem que defendeu um campo de lentilha. Podia ficar até engraçado, né, pastor Douglas? Qual é o seu título? Eu defendi o campo de lentilha. Poderia ser até uma coisa meio assim, falar, mas por defender um campo de lentilha, um lugar que tem, vamos dizer para nós aqui nos dias de hoje, um terreno com feijão, que grande valor haveria neste homem de defender um campo com uma plantação, que se os filisteus pegassem aquele campo ali, e arrancassem todo aquele terreno, arrancassem todo aquele produto plantado ali, lentilha era uma coisa que tinha em qualquer lugar, lentilha era uma coisa barata, lentilha era uma coisa simples, mas aquele homem, ele se posicionou e defendeu aquele lugar. E é interessante, irmãos, que quando Samá, ele vai para essa batalha, todo o povo vai embora, e ele fica sozinho, num campo, que talvez aos olhos de muitos que ali estavam, uma coisa, mas também para que ele vai ficar brigando por causa disso? Se fosse eu, entregava. Tem horas, irmãos, que na nossa vida cristã, nós somos chamados para defendermos algumas posturas que muitos diriam, se fosse eu, abria a mão, largava a mão disso e não mexia com isso não. Se fosse eu, deixava isso para lá. Nós estamos vivendo tempos novos, essas coisas não têm importância mais, né? A lentilha, ela vai falar daquilo que é cotidiano, daquilo que é diário, daquilo que às vezes a gente dá mais valor do que realmente tem. Lembrem-se que foi por causa de um prato de lentilha que Esaú trocou a sua primogenitura, né? Tem hora que alguns poderiam olhar e pensar, mas só uma lentilha? Nós estamos vivendo dias novos, nós estamos na era do computador, nós estamos na era da internet. Algumas coisas, pastor, se perderam no meio do caminho, algumas coisas ficaram por aí, não tem que ficar esquentando com isso mais não. Mas sabe, irmãos, o que o Senhor me levou a meditar, e eu confesso para os irmãos que isso mexeu muito com a minha alma, por ser algo muito particular. Enquanto muitos estão enxergando a lentilha, Samá estava de olho na terra, que estava por baixo da lentilha. A lentilha vai e vem, mas do Senhor é a terra. E a terra onde aquela lentilha estava plantada era santa.
Então muitas vezes nós temos vivido situações em que nós estamos medindo a operação, o agir de Deus, o querer de Deus para nossas vidas, pela lentilha. Lentilha. Isso é uma bobagem. Mas irmãos, a lentilha pode até ir e voltar, mas a terra santa, esta Satanás não pode possuir. Ele não brigava por um pouco de lentilha, ele batalhava por um lugar, uma terra onde em um determinado momento Moisés, ele está diante do Senhor e ele vai se achegar e o Senhor fala: não, tira a sandália, tira a sandália, tira a sandália, porque a terra é santa, sabe, irmãos, não é a lentilha, não é tanto pela roupa que nós brigamos, é pelo corpo que é santo, não é tanto pelo piercing, ou pela tatuagem, mas pelo corpo que é santo. Nós somos santuários do Deus vivente, sabe, irmãos, o Espírito que habita em nós tem ciúme. Às vezes nós estamos enxergando muito superficialmente as coisas. Mas essa igreja aqui é muito cheia de radicalismo. Nós somos muito cheios de tradições, somos muito radicais, irmãos. É que nós estamos enxergando a terra, enquanto muitos estão pensando assim: lentilha, arranca uma, põe outra, sabe? Eu vim de um período que eu me lembro em que nós vimos que uma jovem ou um jovem, ele não estava bem, porque a igreja ela tinha algumas orientações em relação ao corte de cabelo, coisa que para nós hoje a gente nem pensa em corte de cabelo, mas na época que nós estávamos, naquele momento que nós vivíamos, havia a igreja tinha algumas orientações em relação ao corte de cabelo, e você via que um jovem não estava bem, porque a primeira coisa que a jovem fazia era cortar o cabelo de um jeito que chocava a igreja. Ou o jovem, ele ia fazer uma determinada prática, ou ele ia em um determinado lugar que chocava a igreja, pensando: é lentilha. Mas aqueles da época falavam: é terra santa. Hoje a lentilha trocou, mas a terra continua sendo santa, irmãos, sabe? E nesses dias o inimigo está usando a mesma estratégia. Não, mas você pode usar isso, você pode ir lá, é lentilha. E o Senhor fala: não, a terra é santa. Esse teu corpo depois, ele é santuário do Deus vivente, é o meu Espírito que habita aí, sabe? E uma coisa que eu notei na caminhada, é que aqueles que lutaram pela lentilha, que lutaram por essa coisa de querer transgredir e mostrar: eu sou diferente, eu sou livre. Irmãos, você é livre enquanto você não deflagra a terra santa que o Senhor te deu, sabe? E às vezes essas batalhas são tão individuais, são tão particulares. Tem coisas que Deus falou na minha vida, falou: terra santa, eu não quero você em determinado lugar. E se eu for, irmão, talvez eu não seja fulminado por Deus, talvez não caia um raio do céu na minha cabeça, né? Quando a gente é novo convertido, a gente meio que tem aquele medo, aí se eu pôr o pé aqui, aí não caiu um raio, então dá para ir. Mas se eu for, uma coisa que eu tenho notado é que essas pessoas depois elas passam a viver um período de grande tristeza em sua vida, porque quando a terra é maculada, quando a terra santa é maculada, mais que você tente plantar outro plantio ali, não é a mesma coisa. O Senhor nesses dias tem nos chamado: cuidado com esse corpo teu que é terra santa. Nós estamos vivendo dias: não, mas hoje eu tenho meus contatinhos lá no celular aqui, hoje eu tenho meus encontrozinhos aí, e para que casar? Para quê? Porque é terra santa, queridos. Por que que tem ficar com fulano? Carnaval está chegando, e é terra santa. Depois você vai se deparar com a tristeza novamente. E são batalhas que às vezes você entende, você sabe que são batalhas suas, batalhas de
que o Senhor tem falado, não deixa ninguém tocar aí, não deixa ninguém pôr a mão, de uma alma, sabe, irmãos? Salomão disse assim, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque antigamente era novela, né? O crente não podia assistir novela de jeito nenhum, mas agora é série, e a série a gente assiste, e manda bala, e maratona na série, né? E é uma série atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, só mudou a plantação de lentilha, irmãos, mas a terra é santa, e tem hora que você já está aceitando, você abomina a Globo, aquele antro de perdição, aquela coisa, mas eu estou assistindo uma série ali, estou vendo um beijo gay, faz parte do filme, né? Faz parte da programação, e devagarinho, a nossa terra santa vai sendo maculada, e o inimigo vai chegando, e põe um pezinho. Você já viu como é que você faz alguém não fechar uma porta? Como é que a gente faz alguém não fechar uma porta? Põe o pezinho, já viu? Pessoal, a hora que você vai fechando a porta assim, ele vem, botar só o pezinho aqui, você já não... É isso que tem acontecido nos nossos dias, sorrateiramente o inimigo de nossas almas vai meio que nos convencendo que é só lentilha, é superficial, isso é bobagem, a igreja não devia estar se importando com essas coisas mais, afinal de contas nós estamos vivendo novos tempos, e o Senhor me levou, irmãos, nessa tarde, e me incomodou muito, sabe, eu gosto de anotar a mensagem direitinho, ponto a ponto, mas o Senhor falou, não, ora, eu quero que você ore mais, anote menos, ore mais, porque nós estamos vivendo um período de uma grande batalha, onde devagarinho, aqueles filisteus, se Samar não estivesse ali, e se ele não tivesse convicto, mas com muita certeza, de pelo que ele estava lutando, os filisteus teriam ganhado uma posição, e depois que um exército ele ganha uma posição em um determinado terreno, é difícil tirar, irmãos, é difícil tirar, porque depois que ele conquistou aquele terreno ali, o que ele vai fazer? Ele vai fazer trincheiras, ele vai fazer torres, ele vai cercar aquele terreno, ele vai colocar muralhas, ele vai fortificar aquele terreno. Aí você fala assim, olha, eu estou vivendo uma depressão que eu não saio dela, olha, eu estou vivendo um momento na minha vida, eu estou vivendo com um pecado que eu não saio dele, porque um dia, naquele momento que você tinha que batalhar, e pegar ali a sua espada e falar, aqui não, sai daqui, aqui não, esse terreno é santo, você deixou, e a hora que você deixou, alguém diz, você viu que você perdeu? Perder feijão? Eu compro outro, mas não compra, a lentilha você pode até comprar outra, mas o terreno, a terra é herança do Senhor, tua alma em paz, é herança do Senhor, teu casamento em paz, é herança do Senhor, tua saúde, é herança do Senhor, o teu espírito firmado nas promessas do Senhor, são heranças, que nesses dias o inimigo sorrateiramente, irmãos, eu estou repetindo essa palavra, sorrateiramente, devagarinho, nós vamos cedendo, e ele vai falando, lentilha, bobagem, isso aí é só, em meio a tantas árvores, qual o problema de você comer dessa daí? Come essa aí também, pega essa aí também, não, o Senhor falou que não é para, não, mas o Senhor não sabe bem o que está dizendo, e nesses dias, inquietou meu coração essa palavra, sabe, e eu não quero nem me estender mais, porque eu entendo que isso é algo de eu e você, hoje pararmos, meditarmos, Senhor, aquela batalha que eu tinha, e que há um tempo atrás o Senhor falou para mim, não deixe isso entrar na tua casa não, Rosiclei, aí eu falei, Senhor, eu não deixo não, mas de repente passa um ano, passa outro, aí entrou bonitinho, entrou pintadinho, entrou colorido, e depois que ele entrou, você não consegue botar o bendito para fora mais,
são batalhas solitárias, minha e tua. São coisas que têm referência à tua alma, à tua vida. E às vezes, quando você tiver essa vitória, as pessoas nem vão entender que vitória é essa. Ah, é o Samar? É o lá do campo de lentilha? E ele fica empolgadão com essa vitória dele. Irmãos, eu fico. Fique alegre quando você disser assim, ó, na minha casa, irmãos, eu consegui uma grande vitória. Na minha casa não entra cigarro, na minha casa não entra bebida, na minha casa não entra fofoca. Mas isso aí, não, irmãos. Esse é o terreno, é o campo pelo qual eu lutei, é o campo pelo qual o Senhor me deu vitória. E o Senhor tem mandado a nós, resiste, fica firme aí, jovem, fica firme, adolescente. Natal está chegando e depois do Natal vem o Carnaval. E as lentilhas podem até ser trocadas, mas a proposta é a mesma. Não tem problema nenhum, não se importe não. Isso é coisa da igreja dos nossos avós. Hoje a gente está num momento mais moderno, em que a graça dos irmãos, a graça é tão cara quanto aquela terra. A graça é tão rara quanto aquele campo que ali está. E eu quero finalizar por aqui, porque foi até aqui que o Senhor me deu. Eu até pensei, falei, não, Senhor, mas o Senhor não quer acrescentar mais algo? Não. É isso que o Senhor quer que nós façamos, amados. Porque devagarinho, eu e você vamos sendo conduzidos suavemente a achar que é só lentilha. O que você enxerga? Você enxerga lentilha, você enxerga a Terra Santa. O que nós enxergamos? Um costume, uma tradição da igreja local, um hábito da igreja brasileira, ou uma definição de Deus para que seu povo não seja consumido. Amém? Eu agradeço a oportunidade, peço a Deus que o Espírito Santo fale ao teu coração e te incomode como eu estou incomodado neste momento. É algo que o Senhor tem me incomodado. Falei, Senhor, o que é, Pai? Nós temos sido desencorajados nesses dias a lutarmos por algo santo. Volte, reveja, voltemos, revejamos. Mas meus netos estão fazendo agora, reveja. Meus filhos estão fazendo, reveja. Mas agora eles já são grandes, reveja. O sacerdócio, ele é eterno. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que as palmas louvem o nome do Senhor.